Galera, Bragantino vence a equipe do Santos e agora cola de vez pela briga pela melhor segunda campanha do Campeonato Paulista. Lembrando que o Palmeiras é o primeiro colocado, Santos segundo, e agora o Bragantino colou e vai decidir na última rodada quem é que vai ficar com a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. Galera, Bragantino vencendo a equipe do Santos, né? Vitória importante, vitória que dá muita confiança a essa equipe do Bragantino, que vai jogar a terceira fase da Libertadores contra o Botafogo no próximo meio de semana. É jogo importante. O Bragantino tá com a cabeça nesses dois jogos, porque sabe que é importante a classificação, e vai colocar a equipe na fase de grupos da Libertadores. São 6 jogos da Libertadores, a fase de grupo, e esses 6 jogos é muito rentável para as equipes que disputam. Então o Bragantino vai fazer de tudo para poder tentar fazer uma boa Copa Libertadores, né? Eu acredito que talvez deve chegar algum tipo de investimento nessa equipe, porque, na minha opinião, o Bragantino precisa de um pouquinho mais para poder fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista. Já o Santos focado na Série B do Campeonato Brasileiro, quer fazer também um bom Campeonato Paulista, tem condições de chegar às finais. Essa é a minha opinião, e vamos acompanhar aqui o debate sobre o jogo Bragantino e Santos. Orgulho da Xuxa. Nosso pessoal do Lei do ex também, porque ela jogava no Santos, né? O Zinho gostou do título. O pessoal do Data Space gostei. Títulos. Criativo. 11 jogos, 5 gols, 5 participações, uma finalização, 7 por partida, 0,8 certa por jogo. Primeiro nesse quesito, 149 minutos até marcar, também primeiro em ações na área rival por jogo, 3,6. Diga aí, Zinho, o Santos perdeu do Bragantino, que vai enfrentar o Botafogo na quarta-feira. O Pedro Caixinha, a gente estava ouvindo, né, a coletiva dele, e ele dizendo que priorizou e que levou esse jogo contra o Santos com muita importância para ele, que ele não poupa os jogadores, né? O Léo Ortiz fora porque já não é mais jogador do Bragantino. Mas assim, eu quero continuar destacando aí o orgulho da Xuxa, o Sacha, né? Porque ele com o Elinho e com o Vitinho é um trio de ataque de mobilidade e que não deixa nenhum defensor sossegado, não. São 3 jogadores importantes para fazer esse Bragantino ser líder do seu grupo, esse Bragantino já classificado, brigando por melhor campanha no Paulistão, e muito forte para enfrentar o Botafogo, mesmo fora de casa. O Botafogo cresceu também, ganhou um ânimo diferente, uma moral para esse confronto, essa grande decisão, esse jogaço que os fãs do esporte vão acompanhar aqui na ESPN, né? E esse trio com o Sacha, Vitinho e Elinho são fundamentais, porque são os caras de velocidade, mobilidade, e o Botafogo vai ter que se expor, vai ter que sair, já falando no jogo de quarta-feira. O que eu vejo esses jogadores no Bragantino de importância para o Bragantino sonhar com essa classificação. E hoje merecida a vitória. O treinador falou, superação no final, com um jogador a menos, mas enquanto estava 11 contra 11, ele não gostou do Bragantino. Eu gostei do Bragantino contra o Santos no primeiro tempo. Acho que foi melhor que o Santos. Vamos ver se o Carille gostou? O técnico do Santos fala agora no Sport Center. Depois dessa decepção, né? Essa derrota em Bragança Paulista. No final do jogo, o João Schmidt perdeu um gol cara a cara. O bom João Schmidt acabou parando no goleiro Cleiton. Vamos ouvir o Carille aqui no Sport Center. Carille, boa noite. Eu queria que você pudesse analisar esse jogo do Santos, um jogo em que o Santos teve o Rainer como uma novidade ali, né, porque ele voltou de suspensão na lateral esquerda, e o Santos que jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais e a reta final com 2 jogadores a mais. Na sua opinião, o que faltou para o Santos nessa noite conseguir um melhor resultado do que conseguiu aqui em Bragança? O que eu vou falar aqui é o que eu já falei com os atletas lá dentro. Achei muito desconcentrado, tomando decisões erradas dentro de campo, mesmo quando eles estavam com 11 jogadores. Tentamos mexer, tentamos mudar ali para que a gente fizesse um jogo mais vivo, não um jogo tão moroso, um jogo tão lento, né? A gente melhorou um pouquinho, mas tinha que ter sido mais. Tomando decisões erradas, com um jogador a menos e muitas vezes lançando essa bola para disputa, sendo que a gente poderia ter rodado melhor. Nosso time é um time técnico, ter rodado mais essa bola no campo ofensivo, infelizmente não fizemos isso.
né, e o Bragantino bem organizado conseguiu anular aquilo que a gente propôs de jogo. Carilli aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, eu queria que você analisasse a partida dos seus pontas. Hoje, Pedrinho e também Guilherme fizeram uma partida muito abaixo tecnicamente. Como ser menos afoito com essa bola? Como acertar o último passe, acertar o último chute ali na hora de concretizar as jogadas e se permite aumentar mais uma? Essa perda dessas oportunidades, você acha que aquilo que a gente comentava sobre o relaxamento por estar classificado aconteceu no jogo de hoje? Sobre a segunda eu não sei te responder, vou analisar melhor para te responder. Sobre a primeira eu não acho que foi só os pontas. Eu não acho não, eu tenho certeza. O time inteiro, de uma forma geral, foi abaixo. Como eu já disse, tomando decisões erradas, buscando o mais difícil, sendo que a gente tinha situações mais fáceis, tranquilas para gerar a bola com mais qualidade, né? Então, para mim, foi geral e não só os dois pontas. Fábio, boa noite. Mário do Correio de Atibaia. Como que você analisa essa partida e qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram contra o Bragantino aqui em Bragança Paulista? E como que você também vê essa semana para o planejamento contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro? Temos mais um jogo na competição. É momento de sabedoria, de entender, de analisar bastante. Que bom que está acontecendo no momento. Eu sei que é um grupo novo e daqui um pouquinho oscila, né, dentro de... Acho que não tem 2 meses de trabalho, está fazendo 2 meses agora, dia 6. É normal, eu sei que oscila. Então é momento de ter sabedoria, planejar bem a semana para a gente terminar bem essa primeira fase do Campeonato Paulista. Boa noite, Fábio. Álvaro Ribeiro, TV Altior de Bragança Paulista. Na primeira etapa, um jogo mais igual, onde no vacilo da defesa acabou tomando gol. Na segunda etapa, aos 4,5, com um homem a mais, não soube romper as 2 linhas de 4 do Bragantino. Porque essa ansiedade do time de apostar sempre na bola aérea, a bola queimando no pé e não finaliza. Um time que a gente não vê nem finalizar nem de média nem de longa distância. É isso que eu já falei na primeira resposta, tomando decisões erradas, né, e essa da bola longa com certeza é uma delas. Tínhamos jogadores para jogar curto, para entrar no campo do Red Bull Bragantino com a bola dominada, e daqui a pouquinho optamos por uma bola longa, né? Mas depois é assistir o vídeo todo ali durante a semana, já começar amanhã a analisar para a gente não ter mais esses erros durante a competição, durante a temporada. Fábio, Felipe da Rádio Bandeirantes, queria que você falasse em relação ao adversário. O Santos você conheceu o seu adversário nas quartas de final, vai ser a Portuguesa, um time que o Santos não enfrentou por estar no grupo, mas que estava lutando contra o rebaixamento e ao mesmo tempo lutando pela classificação, porque tem uma pontuação muito baixa em relação ao Santos, que tem 22 pontos e a Portuguesa apenas 10 pontos. Como você planeja esse confronto e se esse confronto, mesmo a Portuguesa sendo da capital, pode ser na capital? Assim, as coisas definiram ontem e a gente estava voltado para o jogo aqui. Então, assim, não tem planejamento ainda. Começamos a analisar a partir de amanhã, que agora já definiu o nosso próximo adversário. Né, o jogo da Portuguesa foi ontem, conseguiu. Conheço bem o Pintado, é um time que vai ser aguerrido, um time que vai jogar muito no erro, isso eu já tenho certeza por conhecer o técnico deles, mas planejamento, o que vamos fazer muito cedo, né? Amanhã a gente começa a pensar na Inter de Limeira e, é claro, na Portuguesa também, que já está definido que vai ser nosso adversário nas quartas. Professor, a possibilidade de jogar na Neoquímica Arena lhe agrada? Eu gostaria que você falasse a respeito do palco definido, né, desse jogo. Definido a Baixada. Vila Belmiro. Obrigado, pessoal. Final da coletiva. Obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau. Tá, então não tem essa de jogar na capital, não. Vai ser na Vila Belmiro. O Fábio Carilli trazendo a informação. Bom, pensando na próxima fase, o Campeonato Paulista é isso, né? Falta uma rodada, a derradeira rodada de classificação. Depois vamos para as quartas de final, jogo único. Então, o que tem o Fábio Carilli? 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, aproveitamento de 66,7%, 15 gols marcados, média 1,36, 9 sofridos, 0,82. Hoje foi Bragantino 1-0 contra o Santos. Então tem Inter de Limeira pelo caminho e depois é a Portuguesa, aquele jogo que sempre me faz lembrar de 73, aquela história de dividir o título de campeão paulista entre Santos e Portuguesa. Era uma Portuguesa muito mais forte, né? Mas falando do Fábio Carilli,
Zé, não está satisfeito, né? Deixou claro. E eu acho bom quando o técnico fala, porque pro jogador, o jogador sabe quando não fez uma boa partida, né? Sim. Então, erramos nas decisões, de organização, então fica essa mensagem, o que tem esse lado positivo, vamos tentar melhorar para o que vem por aí, né? Os jogadores sabem que jogam mal, né, ou que jogaram mal, mas às vezes é bom colocar na cabeça deles, né? Vocês jogaram mal, presta atenção, erraram aqui, apontar os erros, né, onde praticamente ali foi decidida a partida, porque às vezes o jogador joga mal. Tá bom, joguei mal, eu sei, mas ele esquece, não pode esquecer. E às vezes tem treinador que chega e quer dourar a pílula, fala, não, foi ótimo, só erramos ali uma coisinha ou outra. Assim, mas o melhor é que o Carille falou, o que eu já falei lá dentro, eu vou falar aqui também. Entendeu? Mas aí estava bravo, né? Então ele já falou para os jogadores, acho que esse é o recado mais importante, é o seguinte, porque eu já falei para eles lá dentro e estou repetindo aqui. Ou seja, é uma cobrança bem forte, né? Porque ele está demonstrando realmente insatisfação com o que os jogadores apresentaram, a falta de intensidade, mas aí existem as escolhas ruins, mas ele falou lá, não, eu vou ver, vou analisar, vou ver o vídeo, porque tem muito também do Bragantino. Às vezes a gente planeja o jogo e acha que vai acontecer exatamente como planejou durante a semana. Mas se esquece que assim, uma coisa é o treinamento, outra coisa é o jogo. Quando você tem no jogo, você tem outras dificuldades. Você tem velocidade de jogo do adversário, movimentos que você treina de uma forma e chega na hora do jogo, são movimentos totalmente contrários àquilo que você treinou. São coisas que decidem os jogos, né? Além de tudo aquilo que ele está falando, jogador com falta de concentração, fazendo as escolhas erradas, mas acho que o mais importante é que ele já deu uma chamada de atenção dos jogadores. É um processo de reconstrução, Edu. Se você deixar que isso passe a ser uma coisa normal, não, errou, tá bom, não pode. O Santos, quando você está jogando no Santos, vai jogar uma Série B, em que o Santos vai ser o time aquele que a gente brinca, né, muitas vezes, é o time do DVD, né? Que agora não é mais DVD, né, Pascoal? DVD é na minha época, né? Na época do Zinho era fita VHS, agora é o que é? Link? Nuvem. É nuvem, é um jogo de botão. Que é, por exemplo, os caras que jogarem contra o Santos na Série B vão jogar a vida, né? Porque um bom jogo contra o Santos pode te abrir portas onde você não imaginava. Então, eu acho que o Carille tem que trabalhar isso. Intensidade sempre, porque na Série B é diferente do campeonato, até mesmo o Campeonato Paulista. A Série B é muito intensa, é muito físico, né? Um jogo, muitas vezes, jogo maluco, que os caras correm demais e aí não prevalece tanta técnica. Mas se você entrar para baixo, você acaba tomando 2, 3 gols e depois fica difícil de virar, né? O Juliano é um jogador que faz falta para o Santos, né? Muita falta. O Juliano continua fazendo falta. Porque o princípio do Juliano no Santos mostra que o Santos poderia ter um ponta de lança, né? Porque ele não estava jogando como armador, ele estava jogando como ponta de lança. Alguém perto do centroavante que pudesse ajudar o time do Santos naquele momento. E eu acho que, nesse instante, o Carille fez uma boa leitura do time do Santos, né? Eu acho que já é um bom ponto. O treinador saber as dificuldades que foram encontradas e como ele tem que recompor isso para a sequência. Claro, ainda tem um jogo contra a Internacional de Limeira, depois tem a partida contra a Portuguesa de Desportos, e isso vai dar, porque a Inter de Limeira também se classificou. Né? Ganhou. O grupo do Corinthians. Ganhou, botou o Corinthians para fora em termos de classificação do campeonato, ganhando a partida ontem. Então é evidente que o Santos vai também olhar para os seus adversários, olhar pelo que tem pela frente. Mas eu não gosto quando o jogador entra em campo a gente já está classificado e deixa correr, vamos ver o que vai acontecer no jogo. Sabe o que pode acontecer num jogo desse? O cara se machuca, porque ele não está concentrado para jogar, e ele não vai fazer os movimentos corretamente, então ele pode se machucar, e pode dar a oportunidade do adversário ganhar o jogo com certa facilidade. O Bragantino ganhou por 1-0 e o Caixinha fez a leitura perfeita também. O time dele criou uma chance e fez o gol. Uma com o Thiago Borba. No segundo tempo, era para o Thiago Borba fazer o gol. E ele acabou tocando a bola para fora. Então, é evidente que os dois times não estavam completamente voltados para esse jogo. Um perfeitamente, que é o Bragantino, que tem um jogo na quarta-feira, que é o jogo que o Bragantino tem que fazer. O jogo. Grande atuação. É fora de casa, precisa arrumar um resultado para trazer o benefício quando for jogar em Bragança. Ponto. O Santos, não.
O Santos está brigando ainda pela primeira colocação do grupo e pela primeira colocação no campeonato. Estava disparado em termos de pontuação, já perdeu um pouquinho de força e o Carille não quer que essa força seja diluída no momento mais importante do campeonato. Então você pouparia o time contra a Inter de Limeira? Esse é um jogo que o treinador tem que levar em consideração o maior. O que é o maior? É passar pela Portuguesa nas oitavas de final. Esse é o maior, nas quartas de final. Não tem oitavas o Campeonato Paulista. Só nas quartas, agora vem quartas de final. Passar pela Portuguesa. Então eu daria um jeito de... Talvez assim, eu penso da seguinte forma, joga quem tem condições. Quem não está bem, conversa com o professor e fala, professor, eu não estou bem, prefiro descansar um pouquinho. Essa troca, esse olhar positivo, que eu acho isso positivo, isso tem que acontecer. Galera, na minha opinião, o Bragantino tem que focar na Libertadores, me desculpe. É os 2 jogos contra a equipe do Botafogo. Vai ser nesse meio de semana e no próximo meio de semana. Então, esse jogo contra a Inter de Limeira, na minha opinião, não vale tanta coisa assim não. Vale posição, vale a liderança geral. Pode sim, tem a possibilidade de pegar a liderança geral. No caso, o Bragantino, o próximo jogo do Bragantino, para falar a verdade, é Guarani, a última rodada do Paulistão. Depois tem um jogo ainda contra a Portuguesa e já o Santos, o Santos que joga contra a Inter de Limeira nessa última rodada do campeonato. Então Santos, Bragantino, São Paulo e Palmeiras têm chance de ficar com a primeira colocação geral do campeonato, E na minha opinião, o Bragantino tem que focar contra o Botafogo. É o jogo do ano, porque vai colocar a equipe do Bragantino numa competição gigante, que é a Libertadores. Entendeu? Então, na minha opinião, o Bragantino tem que focar sim, pensar no Botafogo, porque não adianta focar no Paulistão. A Libertadores, é claro, não tem como ele botar o time em reserva, mas quem tiver bem vai jogar, e se tiver que poupar, poupa uma boa parte dos jogadores. Essa é a minha opinião, que o foco dele também tem que ser, no caso, a Libertadores, mas ele tem que pensar também. O jogo das quartas de finais é jogo único. Então, ele também não pode botar o time em reserva. Quem tiver bem tem que jogar. Infelizmente, assim tem que ser, porque o jogo da Libertadores terceira fase é contra o time brasileiro, é contra Botafogo. Então, o time do Bragantino não vai ter viagem longa. Então, dá pra jogar, até dá pra jogar, mas tem que jogar quem tiver bem. Não adianta forçar o time. Tem que jogar quem tiver bem, porque é agora a chance do Bragantino entrar na fase de grupos da Libertadores. Contra o Botafogo, vai ser um confronto difícil, mas o Bragantino tem plena chance de se classificar para a fase de grupos da Libertadores. E já o Santos, a missão do Santos é fazer um bom campeonato paulista, fazer uma boa preparação para poder jogar a Série B, que esse é o grande campeonato do Santos, é fazer uma boa Série B e voltar à Série A no próximo ano e voltar à reestruturação desse time do Santos, que não deveria ter caído, mas caiu, gestão ruim, time também não fez nada também na última temporada. Então o Santos agora só pensa nessa reestruturação para a temporada de 2025, é fazer uma boa Série B, voltar à Série A na próxima temporada. Esse é o grande objetivo do Santos.